Fala, Trailblazer! Tudo certinho por aí com você? Espero que sim. Assistiu o nosso episódio sobre Quip? Não sabe se é de comer ou passar no cabelo? Então essa é a oportunidade perfeita de você correr lá no episódio que está aparecendo aqui para você e ficar antenado sobre tudo que a Mari trouxe para nós naquela ocasião. Naquela ocasião, de fato, nós tivemos uma baita de uma aula, uma explicação sobre todas as possibilidades, né? Começando sobre o que é Quip, passando aí as formas de integração e casos de usos mais comuns com a ferramenta, até de fato aí contextualizando o caso de uso prático, né, com integração entre Salesforce, Sales Cloud e Quip. Tá perdido ainda? Nada melhor do que a prática para contextualizar, não é mesmo? E por isso ela voltou, ela mesma, a Mari. A Mari, que é Salesforce Consultant na Salesforce, muito especialista em Quip. Eu já brinquei com ela que eu não vou brigar para ver quem tem mais conhecimento, porque eu tenho certeza que é ela. Ela nos trouxe aqui um caso bem legal e dessa vez hands-on, para que você de fato tire todas as suas dúvidas e veja na prática como que acontecem muitas mágicas com o Quip. Não é mesmo? E aí, Mari, tudo bem com você? Boa noite, Gui. Boa noite, bom dia, dependendo do momento que você estiver assistindo, Trailblazers. Obrigada por me convidar de novo para falar sobre Quip, que é um assunto que eu gosto bastante. E eu espero que hoje as coisas saiam mais visuais, assim, que a gente bote a mão na massa e fique mais claro algumas coisas para vocês. Espero que vocês gostem. Eu que agradeço, Mari, novamente a oportunidade e por ter aceito o convite, né, de compartilhar conhecimento com os Trailblazers. De fato, esse episódio é o Tech Talk, é mão na massa que a gente quer ver. Mas antes de eu autorizar que você comece, vamos para um recadinho aí dos nossos apoiadores. Você está pronto para levar suas implantações em Salesforce para o próximo nível? É isso mesmo. Como parceiro oficial da Salesforce, a plataforma Flosum é uma solução completa de DevOps e backup de dados, com ferramentas integradas de controle de versão, CI/CD, análise de código estático e ferramentas de teste de regressão. Conheça mais em flosum.com. Bem, de volta, bora lá, Mari, compartilhar essa tela e deixa eu ver o que você tem de mágica. Beleza, então, gente, essa daqui é a carinha, a telinha inicial do Quip. Uma vez que você faz login, você é redirecionado para essa página. Talvez não com essas cores, eu estou em dark mode, acho que no MacBook essa configuração. Mas basicamente essa telinha inicial do Quip. Aqui tem a casinha, né? O home, né? O diretório raiz do seu Quip. Aqui a gente tem alguns acessos rápidos, que é o de All Files, onde você vai encontrar todos os arquivos que você tem acesso. Folders, que você abre todas as pastas que você tem acesso, pastas privadas, pastas públicas, pastas compartilhadas. E aqui em Updates, ele vai te mostrar as atualizações mais recentes nos documentos que você tem acesso também. Aqui, nesse botãozinho de notificação, nesse sininho, ele vai te mostrar todas as notificações que você recebeu. Então, se alguém te marcou em algum arquivo, se alguém te mencionou ou te atribuiu alguma tarefa, isso aparece aqui, né, nas notificações. Ou se algum documento novo foi compartilhado com você, também aparece. Aqui nas conversas, aparecem todas as conversas que você tem com outras pessoas da organização. E aqui em tasks aparecem todas as tasks que foram atribuídas para você em algum documento. E aí eu falei várias coisas. Deixa eu criar um documento em branco aqui só para demonstrar o que foi o que eu falei. Exemplo de tarefas. Eu venho aqui, dou um arroba, checklist, e marco o meu próprio nome. E coloco uma due date, por exemplo, de dia 22 de julho de 2021. E agora eu vou ter uma task aqui atribuída para mim, que tem due date do dia 22 de julho de 2021. E aí eu posso falar assim, atualizar a apresentação, por exemplo. E assim você consegue atribuir tarefas para você, para outras pessoas. Isso é muito bom para gerenciamento de atividades de equipe, por exemplo. Então você consegue mandar assignar uma tarefa para alguma pessoa e ela recebe aqui, ela consegue ter um acesso rápido a todas as atividades que ela tem pendente.
É muito parecido com a funcionalidade de testes que a gente tem dentro do Salesforce, inclusive, né? Mas aqui dentro dos documentos do Quip. Voltando ao meu objetivo principal, a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, Gui e Trailblazers, é mostrar como que faz a conexão entre um ambiente do Quip e um ambiente do Salesforce, né? E o que eu quero dizer com isso, né? Porque são duas nuvens separadas, apesar de ambas serem Salesforce, e para a gente juntar elas, a gente faz isso através de algo que vocês conhecem muito bem, que é a integração. Eu não sou grande especialista para falar de integração, o Guilherme com certeza é muito melhor que eu falar sobre isso. Tem que ser bom em alguma coisa, né, Mari? Que isso, Gui, você é muito bom em várias coisas aí, só ouço elogios de você. E eu vou conectar aqui os ambientes. Só para dar uma breve introdução, eu tenho esses dois ambientes, o Quip e da Salesforce, ambos são de demonstração. Né? E como eu tinha dito anteriormente, na nossa entrevista, para a gente conseguir conectar um ambiente Quip com um ambiente Salesforce, é necessária uma licença específica, que é o Quip Customer 360, ou Salesforce Anywhere alguma coisa. Esqueci o nome agora, Gui. Não tem problema nenhum. Muda de nome como muda de cor de pulseira, né? Então, Pois é, quando o Salesforce decide renomear alguma coisa, muda o nome das licenças também, mas era o Quip Customer 360, que é a licença que permite você ter o ambiente do Quip integrado e embedado dentro do Salesforce, né, de maneira tão fluida que você nem percebe que você está em um ambiente ou em outro. E esse meu ambiente é desse tipo. E aqui, para você conectar um ambiente Quip a um ambiente Salesforce, tem esse menuzinho, acho que eu fiz muito rápido, mas quando você clica aqui na sua fotinha, que no caso não é minha, né? Não tem essa cara aqui, é só um ambiente de demonstração. eu ia falar que você tá bem diferente. Eu tô com uma barba aqui, um bigode. Não sou eu, gente. Vai aparecer esse menuzinho de opções, e aqui você faz algumas configurações, tanto pessoais quanto da organização. Né? No caso de você ter a licença de administrador do ambiente do Quip. Aqui são essas primeiras aqui são configurações pessoais. Então aqui você configura o seu perfil, você consegue colocar um status que aparece ali no chat com outras pessoas, você consegue mudar o seu nome, a sua imagem, a linguagem que você está utilizando. Em notificações, você consegue configurar quais notificações você quer receber e em onde você quer ser notificado. Então, se você quer receber a notificação no aplicativo do desktop ou no aplicativo do celular ou até via e-mail. Aqui em Appearance você consegue trocar a aparência do seu ambiente. Então, eu estava usando o Dark Mode. Na verdade, estava usando o Auto por conta do meu notebook está em Dark Mode, ele ficou em Dark, mas vocês podem escolher o que for melhor, eu prefiro Dark mesmo. Olha até o olho esse branco aí. É uma coisa de desenvolvedor isso, né? Gostar de Dark Mode. Eu não sou desenvolvedora, Exatamente. mas eu gosto também. As minhas coisas são dark mode, inclusive de dia. Boa. Enfim, tem algumas outras coisas de acessibilidade também, e esses aqui são configurações, menus de configurações de quem é administrador do ambiente do Quip. Aqui a gente consegue acessar o admin console, né? Então, uma área de configuração do Quip. Você pediu para eu fazer login para autenticar de novo. E ele vai carregando. E essa aqui é uma área como se fosse o setup do Salesforce, equivalente para o Quip. Provavelmente muitos de vocês nunca nem viram isso daqui. É meio escondidinho mesmo. Eu sou um que nunca vi. Bem-vindo, Gui. Esse daqui é o Admin Console. É aqui que você configura tudo a nível organizacional do Quip. Alguns menus eu vou passar, outros nem tanto, porque é muita coisa. Mas o que é mais importante aqui eu vou passar algumas configurações de, por exemplo, live apps, que eu comentei na entrevista passada. Os live apps são como se fossem atalhos, aplicativos dentro do próprio Quip, que eles têm uma funcionalidade. Então, aqui a gente tem instalado, né, por padrão, o calendário, o countdown, que ele faz uma contagem regressiva mesmo. O Einstein Discovery, ele não é, se eu não me engano, ele não é padrão, depende da licença.
se você tem ou não licença do Einstein. Image, que é basicamente para você colocar uma imagem dentro de um documento. O Gira, que ele tem a integração com o ambiente de Gira, então se vocês utilizam a ferramenta é interessante. O Kanban, que ele serve para você organizar as coisas em forma de Kanban, posso demonstrar alguns deles depois. E o Pool e alguns outros, e os mais legaisinhos, assim, não que os outros não sejam, né, mas os que vão ser mais falados aqui na apresentação, vai ser o Salesforce Record, que você consegue inserir um registro do Salesforce dentro de um documento do Quip, e o Salesforce List também, que ele traz uma lista de registros, seja uma list view ou uma related list ali no Quip. Mari, deixa eu fazer uma pergunta. Esses aplicativos que eles são built-in, eu consigo desabilitar se eu não quiser liberar para uso? Uma excelente pergunta, eu acho que não, mas eu não tenho certeza. Perfeito, sem problema. Eu acho que eu não tenho nem ação nenhuma em cima deles aqui, mesmo eu sendo administradora, eu não consigo, não tenho ações, não tem nem botão de ação aqui, então talvez não tenha esse controle. Tranquilo, mas é bem legal, né? E parando para pensar no caso de uso prático, talvez nem faça sentido eu limitar quais são as ações, né? Então, ações que são padrão do Quip, quanto mais opções, na minha opinião, melhor. E se for alguma ação de integração, por exemplo, não quero deixar integrar o Quip com o Salesforce, você pode colocar no profile especificamente esse bloqueio para aqueles usuários, e aí você não vai conseguir permitir com que seu usuário integre. Mas, né, não faz sentido. A gente está falando de uma ferramenta de colaboração mútua, cujo você consegue integrar em múltiplos lugares e ter uma experiência única, não faz muito sentido você ficar restringindo também, né? Então, tem esse caso de uso. E ainda a Mari comentou no outro vídeo que ele leva, por exemplo, em questões de registro, a questão de permissionamento do usuário, né? O que esse usuário de fato pode ver. Então, toda a camada de segurança também é abstraída. Então, é uma pergunta meio capciosa, mas, ao meu ver, na prática, não faz muito sentido você ficar restringindo. Interessante que esse gancho que você me deu, Gui, para falar sobre a questão da integração. Eu vou entrar nas configurações mais da organização do Quip mesmo, e não das coisas que aparecem nos documentos agora. E aí eu vou falar exatamente sobre isso. O que a gente configura em nível de acesso, como que funciona o compartilhamento de documentos no Quip, que é um tema muito interessante, né, e muito importante no momento que você está fazendo uma implementação de Quip. Que dependendo da necessidade do seu cliente, você tem que configurar de uma forma ou de outra. Então, aqui a gente tem a configuração de compartilhamento, e a gente tem dois assuntos muito importantes aqui para serem definidos no momento da implementação. E aí vai de acordo com o que o seu cliente quer, né? Vai bem dos requisitos de negócio deles e de restrição de segurança também. A primeira configuração é dessa do Public Link Sharing. Então, se ele está habilitado, eu consigo compartilhar os documentos com qualquer pessoa, eles tendo ou não acesso ao Quip, tendo ou não um usuário do Quip. Então, eu consigo mandar isso para qualquer pessoa e fica disponível. Pode ser útil em algumas situações e pode ser não útil e pode ser barrado caso não possa acontecer. E na maioria das vezes não pode, né? A gente porque o Quip é utilizado a nível corporativo e tem informações que não podem sair dali. Então, por isso, muitas vezes isso aqui está desabilitado. E aqui o Restricted External Sharing, ele quer dizer que se eu estou com isso aqui desabilitado, eu não posso compartilhar com pessoas de outras organizações, só com pessoas do domínio da minha organização. Se eu habilito isso, né, se eu habilito para compartilhar com parceiros, com pessoas que trabalham junto comigo, mas não são exatamente da mesma empresa que eu posso adicionar aqui um External User Domain Allowance. Então, eu coloco quem pode, quais são as outras organizações que podem acessar esses documentos. Aqui na nossa configuração de Salesforce, a gente tem alguns outros controles que são muito importantes no momento que a gente está fazendo a implementação do Quip, e principalmente quando a gente fala da integração do Quip com o Salesforce, né, como os documentos se comportam em questão de compartilhamento e segurança e visibilidade.
Aqui a primeira, ela diz respeito a Control Access to your Salesforce Orgs e que isso impacta no final das contas. Se eu tenho isso aqui desabilitado, significa que os meus usuários podem conectar os ambientes de Quip que eles têm acesso com outras orgs. E isso aqui não é tão interessante assim, no final das contas. Então, a gente, de maneira geral, sempre deixa esse controle ativado. Então, o que significa com ele ativado é que as pessoas normais, sem o acesso administrador, não conseguem conectar as Salesforce Orgs com esse ambiente de Quip que a gente tem aqui. Aqui em Connect Salesforce Orgs, a gente tem todas as organizações conectadas com o Quip. E sim, eu falei organizações porque a gente pode ter mais de uma, a gente pode ter várias. A gente tem aqui todas as organizações que estão conectadas. A gente consegue conectar tanto produção quanto sandbox, né, para fazer testes. E aí a gente tem algumas configurações em cima delas. Uma delas, que é bem importante, é o editar nível de acesso. Então, o que isso aqui quer dizer, né, no final das contas? É que quem tem acesso ao registro do Salesforce, por exemplo, o que ele pode fazer com aquele documento que está embedado em tela do Quip? Em geral, a gente deixa... Em geral não, né? Depende muito da necessidade do cliente. Os mais comuns, eu diria que é o comment, que é se a pessoa tem acesso àquele registro do Salesforce, ela pode fazer comentários dentro daquele documento do Quip. O no access quer dizer que a pessoa, mesmo tendo acesso àquele registro do Salesforce, se ela não tem um registro de compartilhamento no Quip daquele documento, ela não vai ver aquele documento. O view, ela só vai visualizar, né? Ela não vai ter poder de comentar, nem de editar, nem de fazer nada naquele documento, só visualizar mesmo. O edit, ele dá acesso de edição, então uma pessoa que tem acesso ao registro Salesforce, no qual aquele documento do Quip está embedado, ela pode ir fazer modificações no documento. O full access, além né, da pessoa conseguir editar, ela consegue também compartilhar com outras pessoas, né? Então cuidado com o full access. Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Esse aqui do Salesforce Record Access, ele faz um match com o acesso que a pessoa tem naquele registro. Então, se ela tá num registro de account, que ela pode só ver, ela só vai poder ver o documento do Quip. Se ela está num registro de account Salesforce, que ela pode editar, por exemplo, ela ganha mais acessos. Então, ele faz um espelho entre as permissões que ele tem no documento do Quip com as permissões que ele tem no registro Salesforce. Ô, Mari, deixa eu fazer uma pergunta. E no cenário em que, por exemplo, eu coloco ali Common Access e alguém deu a compartilhar, por exemplo, né? Vamos colocar um cenário hipotético aqui. Eu sou o dono de um registro Salesforce. Aí eu compartilhei esse registro Salesforce com a Mari, mas a Mari só pode ver. Mas no documento do Quip, eu fui lá e dei acesso de edição desse documento. Como que fica isso? Bem, se eu tenho acesso através do Quip, que é maior que o acesso que eu tenho através do embedado, o que vence é o maior acesso. Então, é o acesso que eu tenho no Quip. Então, eu poderia editar. Mas é porque eu sou especial e você já tinha me dado acesso por detrás dos panos, entendeu? Perfeito. Então, o maior acesso é o que vence, tá bom. Sim, nesse caso, sim. Beleza. Aqui, o que tem mais de importante para falar também são essas permissões aqui, né, do Restrict Synced Sharing Access. O que isso quer dizer, no final das contas? É restringir o acesso de compartilhamento através da org pro Quip. Então, mesmo que eu tenha visibilidade do registro, isso aqui não fica verdade no Quip. Depende da implementação, um cenário ou outro é utilizado. Esse aqui do Mirror Salesforce Permissions é basicamente o que eu estava falando antes, de o que eu posso ver no Salesforce, eu posso ver no Quip e vice-versa. E aí, por que existe essa configuração aqui, né? Porque eu coloco os documentos lá no Quip, mas talvez existam documentos que não estão integrados ali na telinha do Salesforce, mas que têm informações de registros do Salesforce.
ou que tem informações de reportes do Salesforce. Então, eu tenho que me preocupar também com essas informações que estão ali no Quip, né, para eu não permitir que uma pessoa veja um registro de oportunidade que ela não deveria estar vendo, por exemplo. Então, pessoal, aqui eu preparei para a nossa demonstração, eu já tinha feito a configuração da integração com o ambiente de demo que eu tenho na Salesforce, né, mas só para títulos didáticos, né, para fazer essa autorização, de um ambiente para outro, basta vocês virem aqui e selecionar Add Salesforce Org, ou se for uma sandbox, vocês utilizam esse outro botão aqui, que ele aparece no drop-down, que é Add Salesforce Sandbox Org. Né, uma vez que você clica, ele vai pedir suas credenciais e vai pedir para você autorizar o acesso. Mas é bem parecido com outras ações que a gente tem no nosso dia a dia. Até no próprio Trailhead a gente faz isso várias vezes, né? Mas era aqui dentro do administrador do Quip, é isso que eu tinha para mostrar. E aí eu vou mostrar dentro do Salesforce como que a gente faz algumas dessas configurações, né? Porque a gente configura de um lado, mas também tem que configurar o outro. Olha, deixa eu fazer uma pergunta. E aí, Safe Harbor, e talvez você não saiba, mas existe alguma coisa de Einstein na camada do Quip? Cara, boa pergunta. Eu acho que não. Estou perguntando porque eu também nunca ouvi falar, tá? E aí, considerando que 99% das nossas nuvens a gente tem, né, no intermediário Einstein, me veio esse insight na cabeça, mas eu nunca vi nada também de fato. Então, eu nunca vi nada desde. Então, mas faz um tempo que eu não me atualizo sobre o assunto, né? Que eu não estudo um pouquinho mais sobre Quip. Mas eu acho que não tem nada relacionado ao Einstein em si. Talvez tenha alguma coisa do tipo, mas da Salesforce fazendo impactos dentro do Quip, porque lá no Salesforce tem o Einstein. Mas dentro do Quip, que eu saiba, não tem. Eu vi alguma coisa de live app ali também sobre Einstein, mas eu gostaria, É aqui, tipo, né? Do Live App. que de fato você sugeriria com Einstein? Está na hora de criar um documento novo? Talvez nem faça sentido, né? Não sei. Não sei mesmo. Fica meio limitado, né? Pelo propósito da ferramenta. Exatamente. Aí aqui, a última coisa que eu queria passar, que é algo interessante e muito aplicável quando a gente fala de integração com o Salesforce, é a biblioteca de templates, né? Eu falei no nosso episódio anterior que tem alguns templates padrões que vêm com o Quip, né, para alguns propósitos em casos de uso específicos, mas que a gente pode criar novos, dependendo da necessidade, ou atualizar os existentes e salvar eles como templates. E eles aparecem aqui nessa configuração de templates. A gente tem a biblioteca, né, de templates e a biblioteca privada, que a gente pode compartilhar com outras pessoas ou não. Então, elas ficam aqui. E aí, pessoal, para acessar a biblioteca de templates que vem no Quip, é no mesmo botão aqui, nesse lapisinho no canto superior direito, que a gente cria novos documentos, né? A gente clica em Template Library, ou biblioteca de templates, se tiver em português. E aí, como eu não criei nenhum, nem foi compartilhado nenhum comigo, não existem, mas existem os templates de exemplo. Né? Então, a gente tem vários templates de exemplo que vêm com o ambiente de Quip. Eu vou abrir aqui o Account Plane, que ele é bem utilizado. Né? E aí, quando a gente usa, o Quip ele cria como se fosse não, é exatamente uma cópia desse template que é disponibilizado. E aí, nessa cópia, a gente pode fazer atualizações, dependendo da necessidade, né? De remover coisas, adicionar coisas. Mas só para passar um pouquinho aqui no Account Plane, é, ele é um documento para fazer um planejamento sobre alguma conta, né, para ver próximas ações, o que está acontecendo, e aí tem informações pertinentes a esse documento. E aqui a gente tem o Live App, que eu estava falando antes, que é o de Salesforce List, que ele traz informações de oportunidade, então quais são as oportunidades que são relacionadas a essa account. E a gente também tem. A gente também tem outras informações aqui. Ué? Achei que ia trazer um Salesforce Record. O que é isso aqui? E aqui embaixo a gente tem o account details, que ele traz informações do registro dessa account.
E aí ele está assim porque ele está em template mode. Como ele está em template mode aqui, né, ele não vai trazer as informações da account em si, ele é só um template que a gente utiliza para criar outros documentos com base nele. E aí eu vou mostrar para vocês lá no Salesforce como que fica esse documento criado dentro de um registro do Salesforce. Aí eu vou passar para o lado do Salesforce da configuração. E para acessar a configuração, acredito que todos vocês tirem de letra isso daqui, que devem ser até melhor que eu. Nada, Mari, não se subestime. Estou aprendendo demais. Eu, particularmente, também nunca tive a curiosidade de fuçar para saber, por exemplo, que no Quip tinha templates prontos. E acredito que se no meu time você perguntar isso, poucas pessoas saberão. Então, não se subestime, aprendendo muito. Obrigada. Eu vou entrar aqui no setup do Salesforce e aí a gente passa para configurar o lado do Salesforce da integração. Basta procurar por Quip, e aí a gente já tem atualizado aqui o Salesforce Anywhere, mas é entre parênteses Quip, porque todo mundo procura por Quip ainda. Aqui a gente vai conseguir enxergar coisas que precisam ser feitas. Então, aqui do lado da Salesforce não está configurada a integração ainda. Então, se eu colocar um componente de Quip, de registro de documento de Quip em tela, não vai aparecer nada, não vai acontecer nada. Inclusive, acho que dá até um erro. Para configurar é bem simples, tão simples que um admin, brincadeira, tão simples que uma consultora consegue fazer. A gente não precisa de alguém tão técnico assim. E ele tem como se fosse um guia de coisas que precisam ser feitas, né? Então aqui você configura através da conexão VPC quais são os dados de Client ID, Client Secret da integração. E isso a gente acessa, adivinhem onde? No Quip Admin. Aqui em Settings, lá na integração, lá no Integrations, no menu de Integrations, a gente tem aqui o API Sync. Eu falei parte desse, metade desse aqui. A pessoa de férias não vale nada. Aqui no menu de integração, a gente consegue gerar uma API Key. Né? A gente vai gerar uma nova aqui e a gente fala quais são as permissões que o lado Salesforce tem em cima dessa organização do Quip. Então, eu vou dar permissão de tudo, né? Mas isso aqui depende muito do que vocês querem atingir, novamente falando. E aqui vocês dão um nome que vocês quiserem, mas que faça sentido. Uma vez que você clique em Generate Key, ele vai criar essa key com todas essas permissões, né, que você deu ali anteriormente, e para você acessar ela, basta clicar aqui em View. Então, eu vou copiar o meu Client ID, colar aqui, e vou copiar o meu Client Secret e colar aqui embaixo. As outras informações eu deixo que vem por padrão, né, do platform.quip, não mexo nisso, e clique em Connect. E aí ele vai demorar alguns segundinhos e já vai conectar, é bem simples, bem fácil. Bem uma carona de Connected App mesmo do CRM, só que lá no Quip. Exatamente. E ele não deixa de ser um Connect App de fato. Exatamente. No final das contas. E aí, como vocês podem ver, né, já mudou um pouco a carinha que estava antes, já está com um check, um green check aqui, simbolizando que já está tudo ok com a minha integração com o Quip, então eu já posso colocar o Quip, já posso começar a utilizar o Quip dentro do Salesforce de forma integrada. Então, Gui, agora eu vou demonstrar a parte final da integração, que na verdade eu falei que estava tudo certo, mas ainda falta uma última coisinha, que é você clicar nesse link que aparece aqui em cima, uma vez que você conecta a sua organização Salesforce com o Quip, ele pede para você fazer essa questão da autenticação, uma última vez, e aí ele vai pegar e conectar o seu usuário do Quip com o seu usuário do Salesforce. E é isso que vai acontecer aqui. Talvez ele mostre um errinho em tela, mas normal.
Nem deu erro dessa vez, Gui. E aí, lembrando, né? Acho que 2 pontos importantes, Mari, de se comentar é que procure estar logado somente em um ambiente Salesforce para ele não confundir a sessão, assim como procure estar logado em só um ambiente Quip para que não haja também, eu queria conectar com o ambiente A do Quip e conectou com o B, ou vice-versa, né? É muito importante porque a galera realmente abre múltiplos ambientes na mesma janela, não abre uma janela anônima, aí ele pode se confundir. É por isso que a Mari comentou, né? Pode dar algum erro. Isso é muito comum de acontecer, mas é só uma ressalva. Exatamente. Quando eu fiz isso daqui, eu tinha algumas sandboxes logadas na mesma persona do Google. E aí me deu um monte de erro, um monte de problema. E aí eu fico meio traumatizada. Eu sempre falo que vai dar erro, mas de fato, como eu criei essa persona hoje e ela estava vazia, sem nada, não deu erro por conta disso, né? A sessão só tem esse usuário da Salesforce e esse usuário do Quip logado ali, então deu certinho. E aí, Gui, uma vez que a gente criou essa ponte entre os dois ambientes, tanto via integração quanto os usuários estão linkados, a gente já consegue fazer algumas brincadeirinhas aqui com o Quip. E a primeira coisa que eu quero fazer é colocar aquele template de account plane dentro de um registro de account para mostrar para vocês como que fica aqui dentro do Salesforce. Eu vou editar aqui essa página do Lightning. E aí vai demorar uns minutinhos, que a minha conexão não está tão boa hoje. E eu vou adicionar uma nova aba, mas eu poderia colocar aqui do lado, da forma que for melhor, né, que fizer mais sentido. Eu vou adicionar aqui uma nova tab. E aí eu sou muito ansiosa, eu cliquei 2 vezes. E eu vou aqui dar um nominho diferente. Vou colocar nome de Quip só para nossa demonstração. O nome que fizer sentido. Vou acessar ela aqui e vou arrastar para a tela o componente de Quip Document. Aqui, quando a gente fala de Quip, a gente tem 3 componentes que são fundamentais, né? O primeiro dele é o Quip Associated Documents, porque, como eu disse anteriormente, a gente pode ter também mais de um documento Quip associado com aquele registro. E acontece muito em registros do tipo account, por exemplo, porque eu posso ter documentos do Quip associados com oportunidades. Então, eu vou ter N documentos do Quip ali. Então, se eu quero ter a visibilidade de quais documentos do Quip estão associados com tanto esse registro quanto registros relacionados, se eu arrasto esse componente em tela, eu consigo ver isso. O Quip Document é, de fato, o documento do Quip embedado em tela, né? Eu vou demonstrar ele daqui a pouquinho. E o Quip Notifications são as notificações que eu tinha demonstrado aqui no ambiente de Quip, né? Essa telinha aqui, dentro do ambiente Salesforce. Então, você pode ver todas as suas notificações que você está recebendo nos seus documentos também sem sair do Salesforce. É também muito útil para ganhar tempo aí. Agora eu vou arrastar o Quip Document para a tela e ele tem algumas configuraçõezinhas que a gente precisa fazer. A primeira delas, e é muito importante, é você selecionar qual é o comportamento, né, que esse componente vai ter. Você pode selecionar que você vai ter um Quip diferente, um documento do Quip diferente para cada registro. Então, toda vez que você acessar esse registro, né, ele vai ter o documento próprio dele. Você pode ter o mesmo documento para todos os registros. Então, talvez, né, se faça sentido você ter um documento único para qualquer registro de account, esse é o tipo de comportamento que você seleciona. Isso faz sentido quando você coloca anúncios, por exemplo, alguma coisa do tipo. É mais utilizado em homepage, por exemplo, que não muda tanto de um usuário para o outro, alguma coisa assim. Essa é a terceira opção aqui, que é um One Template for Each Record, é que você tem um único template de documento, então, por exemplo, o Account Plan, que ele vai ser aplicado para todos os registros de account. Então, toda vez que você criar um documento novo através desse componente de documento, do Quip, ele vai usar o mesmo template e vai criar igualzinho o mesmo modelo para todos os registros.
E a última opção é ter um template diferente para cada registro diferente. Então, você vai ter a opção de escolher qual que é o template que você vai criar ali naquele Mari, momento. ou eu posso ter um documento ou um documento com base no template. As duas coisas, elas não acontecem para esse componente que você arrastou na tela. Não acontece. Você só pode ter um comportamento por componente, mas você pode ter o componente Vários duas vezes. componentes. Uhum. Você pode ter esse aqui chamado Account Plan, por exemplo, uma tab chamada Account Plan e um outro chamado Anotações. E aí o outro é um documento livre que você só faz anotações da reunião, por exemplo. Legal. Mas aí cada um tem um comportamento, você configura os dois. Agora eu vou configurar aqui a questão para a gente utilizar o template que eu mostrei anteriormente, que é o de Account Plan. Né, a primeira coisa que a gente faz, né, depois de selecionar qual é o comportamento do componente, é colocar a URL do template. Então, essa URL aqui, né, eu venho aqui e edito. Eu posso usar tanto a biblioteca, que ela fica integrada lá no ambiente, naquela pasta que eu mostrei para vocês lá no Wikipedia, ou procurar aqui na URL mesmo. Eu vou fazer isso. E aí ele vai fazer algumas validações em cima do template para ver se é um template válido. E aí algumas validações que o componente faz, tá? Que é muito importante. A primeira é se você tem acesso ao template. Porque se você não tem acesso ao template, você não pode criar um documento com base no template que você não tem acesso. E aí ele dá Justo. alguns... não faz sentido, né? E aí ele dá alguns avisos para você ficar atento. A primeira é que o linked sharing is off, então você não pode o compartilhamento do meu template não está ativado, eu não compartilhei ele com outras pessoas da organização. E o componente do Quip está me alertando, né, que se outra pessoa for criar esse documento nesse componente que eu estou configurando, ela não vai conseguir porque ela não tem acesso. Então, o que eu faço nesse caso? Eu venho aqui e compartilho. Eu posso dar visibilidade de tudo. E eu acho que já vai ficar certinho. Deixa eu dar um back e validar de novo. Ó, já pode ver que já alterou por um green check, já está compartilhado, já está habilitado. E a última, ele fala para mim que esse documento isn't a template. Então, o que ele está querendo me dizer? Esse documento não está marcado como um template no meu ambiente de Quip. Ele é um template, porque eu copiei da biblioteca de templates do Quip, mas eu não fiz um passo importante, que é marcar esse documento como um template. E por que isso é importante? Porque isso impede que outras pessoas venham aqui e façam alterações. Porque como ele é um template, ele espera para se manter um modelo, né, um padrão a ser seguido. Aí eu venho aqui, né, no meu documento, no meu template, e marco ele como um template. Simples assim, marcas a template. E aí eu posso ou não fazer aquela questão de bloquear edições. E ele me dá alguns avisos, né? Eu vou bloquear. Eu não quero ninguém mexendo no meu template. E o que acontece também, né? Deixa eu mostrar aqui nos templates. É que ele aparece aqui na biblioteca. Ele aparece aqui na biblioteca, na aba de Private Galleries, e ele foi criado por mim, e aí ele aparece aqui. Se eu clico aqui, ele já me redireciona, inclusive. E ele até fala que ele está em locked, então ninguém consegue mexer se não for eu. Legal, voltando aqui, se eu der um back, se eu der um next, ele vai mostrar todos os green checks. I hope so. Nunca diga um comportamento antes que ele aconteça numa demo Salesforce, mas dessa vez deu certo. Aí eu clico em Done, já vai ficar aqui configurado o URL do template. O próximo step é eu selecionar qual field desse registro de account que vai armazenar a URL do documento que vai ser criado. Então aqui eu tenho a URL do template, do modelo.
E aqui eu salvo onde vai ser, eu digo onde vai ser salvo a URL do documento que eu vou criar, né, para esse registro. E eu vou deixar aqui no Account Plain Quip, que é um campo tipo URL que tem que ser criado anteriormente. Ele tem até uma actionzinha aqui para te redirecionar para a configuração do objeto, lá na parte de Fields and Relationships. Aí ele já vai te deixar ali na cara do gol para você criar um campo. E por último, e não menos importante, a gente configura o nível de acesso que as pessoas que têm acesso a esse registro vão ter, né? Vão ganhar, vão herdar, assim dizendo. A primeira as pessoas podem ver ou editar o registro. A segunda é view only, então só vai visualizar. E a terceira é must request access, então ele vai ver o componente em tela, mas para ele ler ou fazer qualquer coisa, ele vai ter que clicar no botão request access naquele componente. Aqui a gente consegue mudar qual que é o label que aparece aqui. Não vou fazer isso, mas se vocês quiserem para testar. E aqui a altura do componente. Como é um documento bem extenso, né, eu vou colocar aqui 1000 pixels. A gente conseguir ter uma visibilidade um pouco maior em tela. Por fim, e o mais importante, a gente precisa salvar as alterações que a gente fez, né, porque o Salesforce é na nuvem, mas ele não lê mentes. Uma vez que eu salvo, eu já posso retornar para nossa página de visão de usuário comum. E a gente acessando a nossa aba do Quip, uma vez que eu clico aqui em Create New Document from Template, isso aqui é porque a gente selecionou esse comportamento na configuração do componente, ele vai me gerar um documento para esse registro com base no nosso template. E aí, E quem é o dono, Mari? Sempre é a pessoa que está logada no CRM, que também tem um acesso ao Quip? Como que é? exatamente. O owner desse documento do Quip é a pessoa logada que clicou no botão. Por isso que muitas vezes a gente não deixa a funcionalidade dessa forma. A gente faz uma automação, né? E a automação roda com um outro usuário, e aí ele gera esse documento. E por que que faz isso, tá, Gui? Porque quando eu crio um documento, eu tenho acesso total a ele. Então, nem sempre a organização quer que o usuário tenha full access a esse documento. Então, para impedir isso, é criada alguma automação, seja Process Builder, seja Flow, seja Trigger, né, para essa automação criar esse documento, e aí essa mesma automação tem que compartilhar esse documento com a pessoa. Então, uma implementação Quip pode ser tão simples como essa que eu te mostrei aqui, quanto tão complexa, envolvendo classe Apex e chamando integração aí. Mas é legal isso, Mari, de fato, porque isso mostra o quão versátil, né, a funcionalidade é, e tão aderente, por exemplo, casos em que eu preciso ter um controle mais rígido, geralmente em instituições financeiras isso acontece demais, então bem legal e bom saber dessa possibilidade, né? Muito provável ele deve trocar aí por alguma automação o owner do documento e sai compartilhando depois com o cara que inicialmente criou, então bem versátil, bem flexível. Até eu vou dar uma fuçada depois dessa parte de código. Na implementação que eu participei, a gente tinha um usuário de integração e ele era o owner de todos os documentos Quip que existiam, e aí era feito o compartilhamento dos documentos com as pessoas que deveriam ter acesso àquele documento. No componente mesmo não tinha acesso nenhum por padrão para os usuários, porque justamente por se tratar de uma instituição financeira, né? Então são informações muito sensíveis, não pode vazar de maneira alguma, inclusive tinha um shield ativado, tem o shield para Quip também, a questão de segurança é muito importante para alguns business, né? Então o Quip ele atende esses clientes também. Legal, não sabia que tinha shield para Quip, não. Tem. Aqui na versão do Quip que eu estou mostrando, e aí talvez eu morda a minha língua, mas eu acho que não tem. Ele não tem, mas se eu tivesse a licença, ele aparece aqui uma configuração do Shield também. Muito interessante. E esse aqui é o nosso
Deixa eu te fazer uma pergunta. Exemplo Eu do... consigo acessar todas as mesmas funcionalidades que eu acessaria no web fora do CRM ou no aplicativo instalado, eu vou ter aí também, igualzinho. Sim, aqui a gente vê ele embedado, né? Mas eu posso dar um expand e ele basicamente abre uma janela do Equip dentro do Salesforce. Então, é a mesma experiência que eu tenho, é a mesma, cara, olha aqui, é a mesma coisa que você tem lá, você tem aqui. O que muda é que eu não consigo aqui, né, acessar as minhas folders, né, porque isso já é algo muito mais da plataforma do Quip do que pro componente de documentos, por exemplo. Mas aí você tem que acessar o Quip mesmo. A impressão que o modal tá em cima, né, das opções do lado do Quip, assim. De tão igual que é, né, cara? Mas fica assim a experiência. Aí, Gui, eu queria mostrar essa parte de sales e eu queria entrar um pouquinho voltar para o Quip de fato, né, que a gente ficou muito no Salesforce aqui, e queria apresentar um pouquinho dos live apps que a gente passou muito por cima no Quip Admin, queria mostrar alguns deles em prática. Se tiver, ok. Você que manda, o episódio é seu. Eu vou criar aqui um documento só para a gente colocar um monte de live app dentro. E aqui é teste de live app. O interessante é que o nome que você dá ao documento é a primeira linha do documento. E isso não tem como mudar, mesmo que você queira muito. Aqui eu já demonstrei o checklist, né, que é basicamente serve para você fazer uma lista e ir checando ela conforme você vai cumprindo. Eu uso muito isso na minha vida para fazer to-do list. Aí você vai adicionando itens conforme for necessário, né? Do infinito ao além. Um outro que eu comentei é do Salesforce Record, que ele basicamente mostra um registro Salesforce dentro do Quip, né? Respeitando as questões de segurança e visibilidade. E aí eu vou, só para demonstração, vou colocar aqui o registro de um account da Acme Partners. E aí ele já traz aqui, demora um pouquinho, mas já carrega as informações desse account, né? Então Já tem fez account... certificação, conhece essa conta aí, hein? certificação e alguns badges do Salesforce. Tá Exatamente. bem familiarizado com esse termo aqui. Como que é o outro mesmo? É Universal Containers. É. E aqui ele já traz alguns campos por padrão e vocês podem selecionar quais são os campos que vocês querem ver aqui em tela. Você traz todos os campos possíveis aqui. Eu tenho algumas limitações relacionadas à Fórmula Field e alguns tipos de campo também não aparecem, por uma questão do Quip, mas a maioria aparece aqui. Essa edição do layout da List View. É bem parecida a experiência. Eles estão cada vez mais unificando, né, a questão da UX do Quip e do Salesforce. Antes era muito, muito separado, agora ele está cada vez mais juntinho ali. E, Mário, pode editar o registro daí do Quip refletindo CRM? Excelente pergunta, Gui. Se você tem acesso, sim. Lembrando que, né, como eu disse anteriormente, o Quip respeita 100%, né, como está configurado, ele respeita 100% as permissões dentro do Salesforce. Então, eu sou admin lá dentro do Salesforce, então eu consigo fazer isso, mas se você não tiver acesso ao registro de edição, você não consegue. Eu vou colocar aqui Calls Partners 1, 2, 3 e vou... Ele fala que esse campo aqui, como ele está em amarelo, ele está me alertando que esse campo aqui está no Quip, mas não está no Salesforce. E para eu sincronizar esses dois caras, eu clico aqui em Save to Salesforce. E ele respeita a regra de validação, Sim, trigger? sim, tudo. E se tiver algum erro, ele vai mostrar que ele fica uma exclamação em vermelho no cantinho superior direito, e ele mostra, tipo, se for uma regra de validação, ele mostra a mensagem da regra de validação, se for a trigger, mostra a exception, alguma coisa assim, e fica aqui em tela. Aí eu Muito vou legal. só para falar aqui quem sabe faz ao vivo, eu vou mostrar aqui no Salesforce que ele alterou de fato o nome do registro da account, só para o pessoal não achar que eu sou mágica e tiro as coisas da cartola.
E aí, como vocês podem ver aqui, ó, Acme Partners 1, 2, 3. E o que acontece se eu mudo aqui? Deveria atualizar também lá no Quip, não? Aí eu vou colocar aqui 456 e vou salvar aqui no Salesforce. Vou voltar para o meu Quip. Instantaneamente ele não vai estar atualizado, obviamente. E eu venho aqui em Refresh Now. Não me decepcione. Tá aí o 456. Então a integração funciona muito bem dos dois lados. Uma vez que eu altero no Quip e salvo, ele altera no Salesforce também. E se eu altero no Salesforce, ele altera no Quip e as informações se mantêm íntegras, né? De um lado e de outro. Uma pergunta que podem ter te feito. E que acontece se duas pessoas atualizarem o mesmo registro ao mesmo tempo, um do lado do CRM e outro do lado do Quip? A última transação é que vence? Uma boa pergunta. Provavelmente a última que vence, mas eu não tenho certeza. Provavelmente deve ser, né? E outra coisa, considerando que ele valida, né, todo o fluxo de execução, considerando regra de validação e trigger, se esse processo de atualização do registro lá no CRM ainda tiver um going, lembrando que o Salesforce, para manter a integridade, ele bloqueia a tabela. Então, é muito provável que você vai tomar um erro aí no Quip, se você tentar editar e aquele registro, por exemplo, está sendo atualizado ainda por uma integração e ainda está no seu fluxo de execução da atualização. Então, ele deve manter a integridade, considera a atualização que está acontecendo aqui do lado do CRM no Quip bloqueia, ou vice-versa, né? Então, é muito provável que seja dessa forma. Provavelmente ele faz o lock no registro mesmo, né? Se for exatamente no mesmo instante, né? Tem processo de aprovação por Quip? Não, approval process não. Ainda. Ainda. Até pelo share dá para fazer, teoricamente, e aí Safe Harbor a gente não sabe de nada, né? Mas eu tenho a perspectiva muito pessoal que vai chegar uma hora que, por exemplo, Share não vai mais existir, vai ser substituído por ferramentas como Slack e Quip. É uma perspectiva pessoal, por favor, nada a ver com a Salesforce, mas eu tenho essa crença. Baseado 100% nas crenças do Guilherme. Exatamente. Mas provavelmente, né, cara, é evolução. As ferramentas vão... elas se tornam ultrapassadas e aí a própria Salesforce tem isso muito forte dentro da nossa cultura, né, que é o innovation. Então é natural que algumas coisas sejam substituídas por outras mais inovadoras, melhores, que facilitem mais o dia a dia dos nossos usuários aí. Mari também é história, tá vendo? Eu vou mostrar mais um live app aqui, Gui, e aí eu acho que já tá bom. Eu vou deixar um pouco o pessoal dar uma fuçadinha, porque colocando a mão na massa é mais legal, né? Lição de casa, é justo. Aí eu vou mostrar aqui o Kanban Board para vocês, que a gente usa muito isso aqui na vida de projetos. Aqui ele cria cards mesmo, né, com essas colunas. Vocês conseguem adicionar novas colunas, quantas forem necessárias, e nomeá-las da forma que vocês quiserem. E vocês conseguem também colocar em corzinhas diferentes para as colunas, enfim. É um pouco limitada a questão das cores, eu acho que eles poderiam melhorar isso, sim, com certeza. Mas é só uma ferramentinha legal para você ter dentro de um documento de texto compartilhado, já é bem útil. E aí vocês vão adicionando quantos cards forem necessários através do botãozinho aqui, ou pode apagar, ou adicionar um comentário. E aí o legal do comentário é que ele não fica no card, né? Então você pode mencionar alguém e falar assim, olha, essa tarefa aqui é sua, alguma coisa do tipo. Ou, por que essa atividade está parada? Coisas do tipo. E ela fica aqui nesses comentáriozinhos, esse balãozinho bem pequenininho aqui em tela que tá aparecendo. Mas ele fica aqui no card. E aí vocês conseguem também arrastar um card de um lado para o outro. E aí ele assume a cor da coluna que você está arrastando ele para. E é muito legal essa questão de comentários, né? É muito comum você ter um documento colaborativo e pessoas
terem dúvidas em relação a isso, você não precisa usar a janela de conversa ali para manter as suas threads, né? Você vai criando threads paralelas, marcando as pessoas que devem ser marcadas, e ali vai entrando na mediação. Se uma vez que o assunto foi resolvido, vocês podem marcar como, eu não lembro se é solved ou resolved ou done, não lembro a nomenclatura que o Quip usa, e aí morre o assunto. Mari, controle de versão do documento. Quero saber quem que está mexendo no que tem. Claro, como todas as melhores ferramentas de edição de texto online, a gente tem também no Quip. E é muito interessante o controlamento de versão que a gente tem aqui. Para acessar, basta clicar aqui em documento, e aí Document History. E tem todas, absolutamente todas, cada letrinha que a pessoa digitou aqui no Quip. Como só eu fiz alterações, só tem meu nome aqui, mas, por exemplo, se você, Guilherme, tivesse entrado aqui e feito alterações, ia estar aparecendo o seu nome, a sua foto aqui e as alterações que você fez. Até porque a gente pode ter feito alterações ao mesmo tempo, né? Então tem esse controle mais detalhado a nível de usuário. E o melhor de tudo, se eu fiz alguma cagada no documento e preciso voltar, não preciso ficar dando Ctrl Z, não. É só vir aqui e dar um restore na versão que estava mais certa. E aí ele volta o documento para essa versão anterior. Mas aí ele, por exemplo, se duas pessoas fizeram a atualização ao mesmo tempo, ele vai considerar a sua atualização. Ele dá rollback na alteração da pessoa também, né? Não tem mágica, né? Não dá para fazer, não dá para ter tudo. Mas é isso daí, né? No controle de versão. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aqui para falar do Quip, mais. As conversas eu acho bem bacana também, que você vai alterando e ele vai riscando, vai mostrando, e você pode interagir com as pessoas também. Muito bom. E aqui do lado do direito também tem esse balãozinho que a gente consegue mostrar a interação, a show conversation desse documento. Então eu tenho aqui tudo o que aconteceu nos últimos minutos aí, nas últimas horas, em relação a esse documento, quem que fez a alteração, né? Eu consigo clicar aqui em View Changes, e aí ele vai me mostrando o que foi alterado, né? Ele me mostra também os comentários que foram adicionados. Então eu posso clicar aqui em Reply, ele já abre o comentário, o balãozinho do comentário para eu responder. Bem interessante. E aqui, a diferença dessa conversation aqui para essa daqui é que essa aqui é uma conversa com outras pessoas não relacionadas a documentos, de fato. E aí, de fato, é uma conversa mesmo, igual a um chat, né? Se a pessoa estiver disponível dentro do Quip online, você consegue trocar uma ideia com ela, não relacionada a um documento em específico. Ô, Mari, então, basicamente, aquela parte ali que você mostrou do chat é basicamente para as pessoas que estiverem online se comunicar uma com as outras, né? Não relacionada a um documento específico. É isso mesmo, e é um chat mesmo, como se fosse um WhatsApp que você pode colocar tanto para uma pessoa, você pode criar grupos também, se comunicar através dali. E ele também tem uma funcionalidade que você consegue embedar esse chat dentro do Salesforce. Você consegue conversar com as pessoas via chat dentro do Salesforce, que é bem legal também. Agora que por isso que vai chamar Salesforce Anywhere, né? Você... Exatamente. Muito bom. Mari, acho que a gente passou por tudo, né? Acho que sim, Gui. Cumprimos a missão. Agora fica a lição de casa aí para os Trailblazers. Tem bastante Trailhead, como a Mari já deixou em relação ao Quip também, então confere lá na entrevista, nós deixamos o link lá na outra. Se você quiser entrar em contato com a Mari, o contato dela também estará na descrição desse vídeo. Mari, eu quero agradecer imensamente mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conhecimento com a comunidade. Aprendi muito com a sessão de hoje. Eu que agradeço o convite aí para falar de Quip. É sempre um prazer. Então tá bom. Galera, se você aí não nos acompanha nas redes sociais, é só procurar canal Salesforce Brasil. Eu acho que nesse ponto do vídeo que nós estamos aqui, já está na hora de você clicar nesse botão vermelho que aparece para você, caso ainda você não seja inscrito. Deixa o seu joinha aí, compartilhe com os outros Trailblazers, né? Compartilhar conhecimento é uma das premissas maiores que nós temos na nossa comunidade, então ajude outras pessoas a disseminar esse conhecimento e passar esse vídeo, é claro, para o maior número de Trailblazers. Vou ficando por aqui, meu muito obrigado e até mais. Tchau, Mari. Tchau, Gui. Tchau, pessoal.